Não fui convidada para o chá de bebê do meu irmão. Eles alugaram um terraço, encomendaram macacões personalizados e montaram uma parede de balões que custou $3.200, tudo debitado da minha conta. Quando perguntei, minha mãe respondeu: achamos que você ficaria desconfortável, mas seu nome está no cartão de agradecimento. 2 horas depois, minha cunhada postou uma legenda: totalmente financiado pelo nosso idiota favorito. Eu comentei: o idiota encerrou o financiamento. Congelei o cartão. Contestei as cobranças. E isso foi só o começo. Não recebi convite algum. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, absolutamente nada. A primeira vez que ouvi falar da festa foi por uma colega da faculdade com quem não falo há 5 anos. Ela postou uma história borrada no Instagram sobre um evento num terraço no centro. No começo, não liguei. Mas então vi meu irmão, ao lado de uma parede de balões do tamanho de uma garagem, segurando um mocktail e sorrindo como se tivesse inventado a paternidade. No slide seguinte, minha mãe e minha irmã posando em frente a macacões personalizados pendurados num cabideiro dourado. Minha cunhada abrindo uma caixa com o rótulo Primeiras Roupas de Grife do bebê K. Havia até um quarteto de cordas num canto e um barman servindo coquetéis com nomes inspirados em marcos do bebê. Um deles se chamava, literalmente, Epidural. Estavam todos lá, primos, amigos antigos da família, vizinhos. Até minhas estava perto do bolo, parecendo parte da família desde sempre. Continuei vendo as histórias. Minha tia, o marido dela, a amiga esquisita da minha irmã Karen, que roubava talheres de restaurantes. Eu não fui apenas deixada de fora. Eu fui a única deixada de fora. No começo, pensei que fosse um engano. Ou talvez acharam que eu não conseguiria ir, já que moro a algumas horas de distância. Mas então li a legenda de uma das fotos: o dia mais perfeito cercado por todos que importam. Liguei para minha mãe. Ela atendeu com aquele tom doce, como se já estivesse esperando minha ligação. Achamos que você não iria gostar de uma coisa assim, disse. Mas não se preocupe, seu nome está no cartão de agradecimento. Você ajudou a tornar tudo possível. Aquilo me paralisou. Ajudei? Abri meu aplicativo do cartão de crédito, instalação de balões, $3.200. Macacões personalizados, $1.100. Arranjos florais, $890. Depósito do local, $2.500. Buffet, $3.600. Bar, $2.100. E até uma escultura ridícula em forma de olho com tema de bebê, $480. Tudo cobrado no cartão de backup que eu dei para minha mãe há mais de um ano, apenas para emergências. Ela prometeu nunca usá-lo sem me avisar. Eu não gritei. Não discuti. Nem mesmo contei a ela que descobri as cobranças. Entrei no site do banco, congelei o cartão e registrei um boletim de ocorrência. Avisei que era família, sim, mas que eu não havia autorizado nada. E aí veio a gota d'água. 2 horas depois, minha cunhada postou uma foto segurando a barriga em frente à parede de balões de $3.200, com uma faixa dizendo mamãe, cercada de sacolas de presente e sorrindo como celebridade em tapete vermelho. A legenda? Totalmente financiado pelo nosso idiota favorito. Copos brindando, coração brilhando, e ainda me marcou na publicação. Não mandei mensagem direta. Não liguei. Só deixei um comentário embaixo: o idiota encerrou o financiamento. E saí da conta. As ligações começaram 1 hora depois. Primeiro minha mãe, depois meu irmão, depois números desconhecidos. Ninguém estava pedindo desculpas. Eles estavam em pânico. Não porque se sentiam mal, mas porque as cobranças estavam sendo revertidas e o banco queria explicações. Eles não achavam que eu fosse reagir. Não achavam que eu faria nada. Esse foi o primeiro erro deles. Porque eu não estou só cancelando o cartão. Estou desligando tudo. E desta vez, eles vão ter que descobrir como pagar pela bagunça que fizeram sem mim. Na manhã seguinte, meu celular parecia o de alguém sendo perseguido. 17 chamadas perdidas, 9 mensagens de voz e notificações pipocando sem parar de 3 grupos diferentes da família. Aqueles que eu normalmente ignorava a menos que alguém tivesse morrido ou ficado noivo. De repente, eu era o centro da história.
A primeira mensagem de voz era do meu irmão. Sem um oi, sem tudo bem? Ele já começou no meio de um discurso. Então, você vai mesmo fazer tudo isso por causa de umas taxas de festa? Você não podia só me ligar? Tinha que fazer esse drama todo? Você acha que congelar o cartão e se fazer de vítima te faz parecer bem? Ele parecia menos bravo pelo dinheiro em si e mais indignado porque eu atrapalhei o evento perfeito dele. Como se eu tivesse destruído a estética do Instagram por não bancar tudo em silêncio e sorrir no fundo das fotos. Nenhuma menção ao fato de que me usaram. Só raiva porque eu não fiquei quieto e paguei. Depois veio minha mãe. A voz dela tremia não de tristeza, mas porque ela sabia que o castelo de ouro estava desmoronando. Eu simplesmente não entendo por que você está fazendo isso. Somos uma família. Você sempre ajudou antes. Foi uma celebração. O primeiro bebê do seu irmão. A gente achou que você não se importaria. Não achamos que você se importaria. Essa frase ficou martelando na minha cabeça. Porque nunca foi sobre perguntar. Sempre foi sobre presumir. Eles decidiram que eu era um financiador silencioso, uma conta bancária sem rosto. O fato de eu não ter sido convidado nem pareceu errado para eles. Na cabeça deles, eu era só o patrocinador. Não era da família de verdade. Não era emocionalmente incluído, só financeiramente útil. Aí veio minha irmã, mandando mensagem como se estivesse tentando ganhar um campeonato de digitação. Ok, isso já está indo longe demais. Você já deixou claro o seu ponto. Só liga pro banco e desfaz isso antes que alguém te processe. Eu entendo que você esteja magoado, mas isso é mesquinho, Peter. Mamãe tá chorando. Aliás, desativei as notificações. E passei o dia fazendo uma lista. Não uma listinha de birra. Uma lista prática. Paguei o aluguel da minha irmã nos últimos 5 meses. Ela disse que me pagaria quando o negócio dela de freelancer engrenasse. Spoiler, nunca aconteceu. Tenho todos os comprovantes. E mais, eu assinei como fiador do apartamento. No mesmo dia, pedi a rescisão do contrato. Lembro do meu irmão me ligando 6 meses atrás, pedindo $2.000 só até a licença maternidade da Sarah começar. Nunca me pagou. Nunca mais tocou no assunto. Encaminhei a dívida para uma agência de cobrança que uso com meus clientes empresariais. Sem ameaças. Só o envio formal da papelada. Que ele explique isso para Sarah. O carro da minha mãe. Aquele que eu paguei porque ela disse que não dormia bem sabendo que ainda devia ao banco em meu nome. O veículo ainda está registrado no meu nome. Não peguei o carro de volta. Só solicitei a transferência do título de volta para a financeira. Que ela descubra porque o seguro subiu ou as placas foram bloqueadas. Se ela me ligar, mando as instruções de como comprar o carro corretamente desta vez. Não fiz isso por vingança. Fiz por equilíbrio. Naquela noite, meu celular tocou de novo. Desta vez, era uma captura de tela que alguém me mandou pelo Facebook. A Sarah, minha cunhada, tinha postado um parágrafo daqueles bem passivo-agressivos sobre parentes arrogantes que acham que dinheiro é sinônimo de amor e como algumas pessoas nunca vão entender o verdadeiro valor da família. Nos comentários, minha mãe respondeu: Você está absolutamente certa. Tem gente que só sabe tirar. Eu não comentei. Não compartilhei. Nem precisava. Em vez disso, postei uma foto no meu próprio perfil, uma captura de tela limpa do extrato do cartão de crédito. Todas as cobranças, todos os fornecedores. Sem edições. Sem legenda. 10 minutos depois, os grupos de família ficaram em silêncio absoluto. Mas, no fim daquela semana, o silêncio foi quebrado de um jeito que eles definitivamente não esperavam. Recebi um e-mail do local onde foi feita a festa. Aparentemente, depois que o banco estornou os pagamentos, eles tentaram cobrar a Sarah e o meu irmão diretamente. Eles ignoraram a cobrança. Então o local enviou a dívida para uma empresa de cobrança. E como o pagamento original estava ligado à minha conta, eu recebi uma cópia formal do aviso. Foi aí que eu percebi algo que eles claramente nem tinham considerado. Todas as dívidas.
Todas as fraudes. Todos os fornecedores que eles deixaram no vácuo. Nada mais estava no meu nome. Agora estava tudo nos nomes deles. Eles acharam que eu voltaria arrependido. Que eu me sentiria mal e pagaria tudo de novo só para evitar confusão. Mas esqueceram que sou eu quem tem o rastro de papel. Que eu tenho tempo, paciência e memória boa. Agora, eles é que vão sentir como é ser deixado de fora da lista de convidados. No final daquela semana, eles entenderam que eu não estava blefando. Minha mãe apareceu no meu prédio sem avisar. Isso foi inédito. Ela não me visitava há mais de um ano nem quando eu passei por uma cirurgia na primavera passada. Mas lá estava ela, parada na frente, como se tivesse acabado de lembrar onde eu morava. Não abri a porta. Ela tocou a campainha 3 vezes, depois mandou uma mensagem. Não vou embora até a gente conversar. Deixei ela ali por 20 minutos, até que o síndico veio, educadamente, pedir que ela não bloqueasse a entrada. Na saída, ela deixou uma mensagem de voz. A voz tremia chorando ou fingindo chorar, difícil dizer. Disse que nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe. Que eu estava destruindo a família. Mas eles ainda não entenderam. Eu não estava destruindo nada. Só estava saindo do papel que me deram sem nunca terem me perguntado se eu queria. Aí meu irmão começou a mudar o tom. Menos raiva, mais desespero. A gente pode conversar, por favor? Eu vou te pagar de volta. Só preciso de um tempo. A Sarah tá surtando. Tá me culpando por tudo isso. A gente nunca quis que isso acontecesse. Dá pra consertar? Nenhuma desculpa. Só pânico. Porque agora as consequências estavam chegando direto nas caixas de correio deles. O local do evento aplicou multa por atraso. O fotógrafo cancelou a sessão de fotos do recém-nascido e ainda cobrou uma taxa de cancelamento. A empresa dos balões postou no Instagram comercial sobre um cliente de evento de grande porte que não pagou. Sem marcar ninguém, mas os amigos da Sarah entenderam na hora de quem se tratava. Provavelmente, as mensagens diretas dela pareciam com as minhas de uma semana antes. Até a Karen, aquela amiga aproveitadora da minha irmã, me mandou mensagem. Perguntou se esse drama familiar significava que ela não poderia mais ficar na minha casa na próxima viagem. Bloqueei sem responder. Naquela semana, enviei apenas um e-mail. Um único e-mail. Destinado ao meu irmão, à minha mãe e à minha irmã. Nenhuma mensagem no corpo. Só um anexo em PDF. Era um detalhamento completo de tudo que eu tinha pago, assinado como corresponsável ou coberto nos últimos 2 anos. Datas, valores, capturas de tela. No final, escrevi. Total de apoio dado, não devolvido, $48.370,14. Suporte total daqui pra frente, $0. Ninguém respondeu. Mas 2 dias depois, minha irmã postou uma foto segurando uma quentinha em um apartamento vazio. Legenda: Novos começos, tonto. Os comentários dela diziam que ela estava de mudança, por escolha própria. Era mentira. Ela foi despejada. Eu tinha avisado, o contrato de aluguel não era mais válido sem meu nome como fiador. O senhorio deu 30 dias. Ela conseguiu estender para 60. E então acabou. Meu irmão parou de mandar mensagens. Mas a Sarah começou. Ela escreveu uma mensagem longa. Disse que sentia muito que eu me sentisse excluído. Que não sabia que meu cartão ainda estava ativo. Que minha mãe tinha dito que estava tudo certo. Que não era intenção deles me causar nenhum mal. Ela queria recomeçar. Disse que esperava que eu ainda fizesse parte da vida do filho deles. Li a mensagem 3 vezes. Ela não disse, nenhuma vez, que lamentava ter rido de mim. Não mencionou a legenda maldosa sobre nosso idiota favorito que pagou tudo. Ela não tinha esquecido. Só presumiu que eu tinha. Não respondi. Uma semana depois, recebi um pacote. Sem remetente. Dentro, havia um cartão de agradecimento escrito à mão. O mesmo cartão que minha mãe disse que trazia meu nome. Aquele que eu supostamente a ajudei a tornar possível. 2 nomes estavam escritos dentro.
Nenhum era o meu. Eles não me incluíram no cartão. Não me convidaram. Não pediram nada, mas lembraram de usar meu dinheiro. E agora que o dinheiro acabou, começaram a lembrar de mim de novo. Tarde demais. Um mês passou. Nenhum contato. Silêncio. Quase confortável. Até que, numa tarde, ao entrar no meu prédio comercial, encontrei uma cesta na recepção. Fita lavanda, celofane, um bilhete escondido sob o laço. Minha recepcionista disse que alguém deixou ali de manhã. Sem nome. Dentro da cesta. Uma garrafa de vinho caro, uma caixa de biscoitos importados, um macacãozinho rosa com os dizeres melhor tio de todos os tempos, e um cartão dobrado que dizia: "Não vamos jogar fora o que realmente importa." Assinado pelo meu irmão e pela Sarah. Eles ainda não tinham entendido. Acharam que uma cesta de presentes e uma garrafa de vinho apagariam o fato de que riram de mim na frente de 200 pessoas, me usaram, me roubaram e só voltaram rastejando quando o plano deles deu errado. Sem pedido de desculpas. Apenas uma tentativa macia de reconciliação, agora que estavam precisando de mim de novo. Deixei a cesta na recepção e pedi que jogassem fora ou ficassem com ela. Tanto faz. Naquela mesma noite, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixei ir para a caixa postal. Era minha mãe. "Peter, eu sei que você ainda está bravo. Sei que cometemos erros, mas punir todo mundo desse jeito? Você é melhor do que isso." Lá estava. A velha arma, a culpa. Ela não conseguia simplesmente pedir desculpas. Não conseguia assumir responsabilidade. Precisava inverter tudo. Fazer com que parecesse que o problema era minha reação, não às atitudes deles. Ela nunca viu o que fizeram como traição. Ela viu minha recusa em ceder como crueldade. Bloqueei o número dela. 2 dias depois, recebi uma ligação da minha tia com quem eu não falava havia mais de um ano. Do nada. Disse que não queria tomar partido, mas que toda essa situação estava destruindo a família. Que talvez eu devesse simplesmente conversar com minha mãe e ia ser uma pessoa melhor. Desliguei na cara dela. Eu não estava tentando ser uma pessoa melhor. Eu só queria ser uma pessoa. Não um limite de crédito. E então, algo mudou. Recebi uma notificação de um grupo fechado no Facebook, voltado para a paz da região. Alguém havia postado anonimamente sobre estar enfrentando dificuldades financeiras com um recém-nascido e taxas de eventos não pagas que estavam prestes a resultar em processo judicial. Os comentários foram impiedosos. Algumas pessoas reconheceram a história do chá de bebê da Sarah. Os amigos dela tinham postado dezenas de fotos na época e a notícia se espalhou. Alguém me mandou uma captura de tela. Um dos fornecedores dela processou a Sarah no juizado de pequenas causas por causa da dívida do bolo e do buffet. Ela perdeu. No dia seguinte, recebi um e-mail do meu irmão. Não foi uma mensagem rápida. Não foi ligação. Foi um e-mail de verdade. Curto. Miserável. "Peter, eu estraguei tudo. Sei que estraguei. Não espero que você me perdoe, mas sinto sua falta, cara. A mãe não está falando com ninguém. A Sarah está em depressão há semanas. Sinto que a gente quebrou algo que não dá para consertar. Só queria dizer que sinto muito por tudo. Mark." Fiquei olhando para aquele e-mail por um bom tempo. Foi o primeiro pedido de desculpas de verdade que recebi. Sem manipulação. Sem chantagem emocional. Sem desculpas esfarrapadas. Só arrependimento. Mas mesmo assim, não respondi. Eles precisavam sentir. Precisavam deixar o silêncio pesar. Precisavam experimentar o desconforto. Deixar as paredes se fecharem. As contas se acumularem. As ligações não serem atendidas. Eles me usaram como se eu fosse um recurso, algo substituível. Algo que podia ser incluído nos planos e depois descartado quando não fosse mais conveniente. Agora, finalmente, estavam entendendo o custo. Não só o financeiro humano. O custo de esquecer que o idiota de quem eles riram era quem mantinha tudo de pé. Foi numa manhã de sábado que eles apareceram.
Os três. Meu irmão, minha mãe e minha irmã. Em frente ao café onde eu tomo café da manhã todo fim de semana. Nem tentaram ser discretos. Esperaram eu me sentar, pegar meu café, e então entraram, como se tudo já estivesse combinado. Não perguntaram nada. Apenas sentaram na minha mesa. Fiquei em silêncio. Só olhei para eles. Minha mãe foi a primeira a falar. Esticou a mão por cima da mesa, tocou a minha como se estivéssemos num filme piegas de redenção e disse: Queremos consertar as coisas. Deixei ela terminar. Depois puxei minha mão de volta. Mark parecia que não dormia fazia dias. Tinha o rosto de alguém que finalmente entendeu que era o vilão e odiava isso. Minha irmã, por outro lado, só parecia irritada. Provavelmente mais brava com o fim do aluguel gratuito do que com o que fizeram comigo. Eles começaram a falar ao mesmo tempo. Eu só escutei. Mark pediu desculpas de novo. Disse que nunca deveria ter usado meu cartão. Que sabia que era errado. Que Sarah não estava pensando direito. Que jamais imaginaram que as coisas tomariam esse rumo. Minha mãe interrompeu. Disse que deveria ter lidado com tudo de outro jeito. Que não achou que aquilo me machucaria tanto. Que só queria o melhor para todo mundo. Continuaram falando. Foi um erro. Uma má decisão. Um mal-entendido. Não foi. Foi uma escolha. Eles escolheram não me convidar. Escolheram usar meu dinheiro. Escolheram rir de mim publicamente. Então, eu disse isso a eles. Calmamente. Expliquei tudo em detalhes não para fazer drama, mas para que eles parassem de fingir que não sabiam exatamente o que estavam fazendo. Disse que não estava mais bravo. Eu só me ajustei. Segui em frente. Cortei os fios que eles puxavam há anos. Minha mãe disse que não queria me perder. Eu disse que ela já tinha perdido. Pelo menos a versão de mim que continuava cuidando deles. Minha irmã revirou os olhos e disse que eu estava sendo rancoroso. Perguntei se ela já tinha conseguido um novo apartamento. Ela se calou. Mark se inclinou e perguntou se havia alguma forma de voltarmos a ser como antes. Disse que sentia minha falta. Sentia falta da nossa proximidade. Eu disse que a porta ainda estava aberta. Eles ainda eram família, mas o banco estava fechado. Sem mais favores. Sem dinheiro para emergências. Sem coassinar nada. Sem contas que eu nunca vejo sendo pagas. Se quisessem minha presença, teriam. Mas não mais como rede de segurança. Eles não gostaram. Dava para ver nos rostos. Queriam um eu antes calado, disponível, facilmente culpável. Mas esse cara tinha ido embora. Tinha sido substituído por alguém que finalmente leu as letras miúdas do papel em que o colocaram. Mark assentiu. Disse que entendia. Minha mãe não falou mais nada. Minha irmã saiu antes de terminarmos. Eu fiquei e acabei meu café. Eles saíram juntos, devagar, como se nem soubessem ao certo o que tinha acabado de acontecer. Vieram achando que iam reconstruir algo. Tudo o que receberam foi a verdade. E eu sabia, eles ainda não tinham entendido de verdade. Mas, pela primeira vez, tiveram que aceitar isso. Eu não. Mais tarde naquela noite, recebi uma mensagem de Mark. Obrigado por ouvir hoje. Sem cobranças, sem pedido. Apenas isso. Eu não respondi. Eles precisavam entender que nem toda bagunça pode ser resolvida com uma visita rápida e palavras suaves. Algumas coisas permanecem quebradas e às vezes, é melhor assim. 2 meses depois, recebi um anúncio de nascimento pelo correio. Cartão brilhante, letras douradas, uma foto do bebê enrolado num pano caro, dormindo numa cesta. Abaixo do nome da criança, lia-se: recebido com amor pelos orgulhosos pais, Mark e Sarah, com amor de toda a nossa família. Havia uma lista de nomes: minha mãe, minha irmã, alguns primos. O meu não estava lá. Fiquei olhando por um instante. Não doeu. Só confirmou o que eu já sabia. Eles não estavam tentando me incluir.
Estavam me testando. Coloquei o cartão no balcão da cozinha, servi um copo d'água e joguei fora. Sem cena. Sem raiva. Como quem apaga um spam ou paga uma conta. Porque eu não precisava mais ser incluído. Uma semana depois, recebi um e-mail da Sarah. Não foi Mark. Nem minha mãe. Foi ela. Disse que agora entendia. Que eu estava certo. Que a forma como me usaram foi errada. Zombar de mim em público. Me apagar em privado. Depois me implorar por ajuda quando as consequências chegaram. Não foi só egoísmo, foi nojento. E então, ela escreveu algo que ficou. Você nunca foi o tolo. Nós fomos. Achamos que podíamos gastar seu dinheiro e ainda manter seu respeito. Que podíamos te ferir e ainda contar com sua lealdade. Agora entendo o quanto falhamos não só com você, mas conosco. Não havia pedido de desculpas direto. Não havia tentativa de reconciliação. Só reconhecimento. Total. Esse foi o pedido de desculpas que eu nunca esperei. Porque ele não veio quando precisavam de mim. Veio quando não tinham mais nada a pedir. Encaminhei o e-mail pro Mark com uma nota curta. É assim que se diz o desculpa. Anota aí. Não recebi resposta. E não precisava. Eu já estava vivendo outro tipo de vida. Silenciosa. Estável. Paga por mim e por mais ninguém. Sem surpresas. Sem pedidos de resgate. Sem paredes cheias de balões. Sem cartões de agradecimento vazios. Eles ainda estendem a mão, de vez em quando. Uma mensagem nos feriados. Uma foto de aniversário. Às vezes eu respondo. Breve. Educado. Civilizado. Não sou cruel. Só distante. Eles recebem a versão de mim que merecem. E o cartão? Nunca tirei do estado em que ficou. Continua numa gaveta, cortado ao meio, preso com fita adesiva a um pedaço de papel, guardado na minha mesa. No papel, escrevi apenas 2 palavras em tinta preta grossa. Nunca mais. A vida estava tranquila fazia meses. Previsível. Eu estava trabalhando mais, dormindo melhor e economizando como nunca antes. Não perdia tempo me perguntando o que eles estavam fazendo, quem estava brigado com quem ou quanta culpa eu teria que assumir depois. O silêncio era bom. E eu não tinha intenção nenhuma de quebrá-lo. Até que, do nada, recebi uma ligação do meu velho amigo Darren. Não falávamos havia quase 1 ano, mas quando vi o nome dele na tela, atendi sem pensar. Ele não enrolou. Cara, provavelmente não é da minha conta, mas acabei de ver um anúncio do seu irmão. Anúncio? Sim, no Facebook Marketplace. Tenho quase certeza de que é o seu antigo MacBook. Aquilo me fez parar. Eu não via aquele MacBook há mais de 1 ano. Tinha dado para casa da minha mãe, para uso geral, quando comprei um novo. Nunca me importei com o que aconteceu com ele depois, até derem mencionar o papel de parede. Uma foto minha e dele, numa trilha que fizemos juntos. Nunca a troquei. Abri o link que ele me mandou. Lá estava, listado no perfil da Sarah. Mesmo modelo. Mesmos arranhões perto do trackpad. Até o número de série, quase invisível na foto, batia com os meus registros. Eles estavam vendendo. Enviei uma mensagem para Sarah não para acusar, só para ver o que ela diria. Ei, pergunta rápida. Onde você comprou o MacBook que está vendendo? 2 minutos depois, ela respondeu. Ah, estava em umas caixas da casa da mamãe. Achei que ninguém queria. Respondi. É meu. Ela me deixou no vácuo. E, para ser sincero, eu nem me importava com o laptop. O que me atingiu foi perceber que eles ainda estavam tentando tirar algum valor de mim mesmo que fosse em migalhas. Não falei mais nada. Só abri um boletim no Marketplace e sinalizei o anúncio como produto roubado. Algumas horas depois, o anúncio sumiu. Naquela noite, recebi uma mensagem do Mark. Sério? Por causa de um laptop? Não respondi.
3 dias depois, minha mãe me mandou um e-mail longo. Disse que estava vendendo a casa, que ia se mudar para um lugar menor. Disse que esperava que eu quisesse passar lá para pegar alguma coisa sentimental, antes que tudo fosse embora. Também não respondi. Uma semana depois, chegou outro pacote. Sem remetente claro. Abri, dentro, uma caixinha. O laptop, enrolado num pano de prato. Sem bilhete. Sem desculpas. Mas não foi o laptop que me chamou a atenção. Foi o que estava dentro da case rígida. Um cheque dobrado. Assinado pelo Mark. Valor, $2.000. Sem observação. Sem explicação. Só um número. O valor exato que ele tinha me emprestado mais de um ano atrás, antes de tudo isso começar. Não era uma oferta de paz. Era um recibo. Eles finalmente entenderam. Eu não quero presentes. Quero limites. E, pela primeira vez na minha vida, acho que eles estão começando a respeitar isso. Vamos ver por quanto tempo.